no meu Facebook pessoal. Portanto, para vocês verem como eu sou entendida nas tecnologias. Ou seja, provavelmente ninguém nos estava a ouvir. Nós já estávamos aqui há 10 minutos na converseta, eu e a Verónica. E pronto, e olhem, vamos partir do ponto em que estávamos, ainda vamos a tempo, porque estávamos só no princípio, estávamos só a começar. Bem-vindos para quem nos está agora a ouvir. Pronto, só faço o apelo que fiz no princípio, façam perguntas, tornem isto uma conversa ainda mais interessante, façam comentários, digam olá quando estiverem-se a juntar a nós. Eu estava a achar estranho, ninguém estava a dizer olá, ninguém estava a cumprimentar, e eu estava a sentir-me sozinha aqui. Eu percebi, estávamos só a falar para o meu Facebook, eu tenho poucos amigos no meu Facebook, ninguém estava a responder. Bom, mas não se preocupem porque nós vamos partilhar o live os 10 minutinhos que fizemos no princípio, vamos partilhar depois no Facebook do IPA para que todos possam ouvir. Mas basicamente a Verónica apresentou-se, ela é psicóloga no IPA, faz parte da nossa equipa, é neuropsicóloga e estávamos aqui a explicar um bocadinho a diferença entre a psicologia clínica e a neuropsicologia. Verónica, faça assim um mini resumo. Neuropsicologia, o que é? Então, a neuropsicologia... Psicólogo. Ok, um neuropsicólogo o que faz é avaliar e intervir na parte cognitiva, ou seja, avalia as áreas das funções cognitivas e, em caso de haver déficit, podemos tentar intervir de forma a minimizar o impacto. Enquanto que o psicólogo clínico está mais focado na parte do suporte emocional e em crise comportamental. Claro. Ok, muito bem. E então agora, qual é o papel do neuropsicólogo? Vamos especificamente ao neuropsicólogo, não é? Qual é o papel do neuropsicólogo na recuperação pós-AVC? Ou na reabilitação pós-AVC? Ok. Então, tudo começa por uma avaliação das áreas principais e para perceber o que é que está em déficit e o que é que a lesão afetou. E depois, a partir daí, e a partir de termos as bandeirinhas, como eu costumo dizer, daquilo que é preciso recuperar, traçamos um plano de intervenção focado no individual e focado no déficit daquele doente. O que acontece é que o objetivo, graças à nossa plasticidade cerebral, nós temos aqui potencial para voltar a adquirir funções que foram perdidas noutras áreas do cérebro. E então, o objetivo da neuropsicologia é exatamente isso, é, através da estimulação e do treino cognitivo, tentar readquirir funções que foram perdidas, de forma a aumentar a funcionalidade do dia-a-dia. Muitas das vezes não é possível readquirir estas funções, mas mesmo nesses casos, o neuropsicólogo pode ajudar, porque podem ser adquiridas estratégias de compensação e de adaptação que permitam que nós tentemos ultrapassar os obstáculos do dia-a-dia com recurso a outras estratégias, recursos internos e mesmo externos, muitas vezes até recorrendo à própria tecnologia, que hoje em dia nos pode ajudar em grande escala. E sim, conseguindo aumentar sempre. O objetivo é sempre a autonomia máxima do doente, potenciar que este doente seja o mais independente possível, mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas dificuldades, que consiga sozinho viver um dia-a-dia funcional. Ok, e diz-me uma coisa, então obviamente que a neuropsicologia existe há imenso tempo, a área de estudo e de investigação, não é? E sabemos que existem imensos estudos que advêm da neuropsicologia, não é? Na área do AVC e mesmo na área da afasia. Mas tu sabes, não é bem, que nós recebemos aqui no IPA pedidos de ajuda do país inteiro, até do Brasil e de outros países onde as pessoas estão às vezes imigradas e estão a ter AVCs, não é? E falam a língua portuguesa e que contactam o IPA, portanto nós temos imensos pedidos de ajuda. E com base nesta experiência, nesta grande base de dados que temos reunido, temos percebido que 99% das pessoas não estão a ter um acompanhamento, pelo menos de forma sistemática e de um neuropsicólogo ou de um psicólogo. Porquê é que isso está a acontecer? O que acontece é que, eu não sei como é que é a experiência noutros países, por exemplo, no caso do Brasil, que muitas vezes efetivamente nos contactam, mas em Portugal, já tendo tido uma proximidade com os serviços de neuropsicologia que existem nas primeiras frentes, o que acontece é que existe efetivamente um grande apoio e muitos recursos para avaliar,
para perceber quais são os déficits, para perceber qual é a lesão, mas depois de sair de um acompanhamento agudo, não existe um sítio onde nós possamos fazer uma recuperação intensiva e sistemática, como tu estavas a dizer, em neuropsicologia. O que acontece é que o acompanhamento perde-se um bocadinho. Muitas vezes estes doentes são avaliados numa primeira linha e depois ou ainda é muito cedo para intervir na parte da neuropsicologia, porque os doentes ainda não têm competências suficientes para se conseguir comunicar com eles e perceber o que fazer e traçar um plano em equipa, ou muitas vezes, quando já há essa janelinha aberta de introduzir o neuropsicólogo, o doente sai deste internamento que existe para a reabilitação. E o que acontece é que lá fora, primeiro, há uma priorização da questão física, muitas vezes pelo próprio doente, e mesmo quando esta priorização não é física e é intelectual e cognitiva, os serviços que existem são ou privados, porque e sempre ininterruptos, ou seja, existem marcações de clínicas, não existe apoio do Estado para este tipo de serviço, como existe, por exemplo, para a terapia da fala ou para a fisioterapia, e, portanto, tem que ser um serviço que tem que ser pago totalmente pelo doente, condição privada. E mesmo assim, são marcações à consulta, portanto, o valor que ficaria ter um acompanhamento de neuropsicologia intenso, por exemplo, 3 vezes por semana, que é o mínimo que se considera produtivo para o déficit, para trabalhar o déficit, seria muito alto para o doente, só numa terapia. Sim, claro. Mas diz-me uma coisa, tu estavas a dizer que muitas vezes não é possível, ou melhor, na fase inicial ou em determinadas situações não é possível ou a pessoa não reúne critérios ou condições para ser avaliada em neuropsicologia ou para conseguir-se, inclusivamente, fazer uma intervenção que surta resultados para ela ou que ela consiga participar e consiga ter um envolvimento produtivo, não é? Quais são então essas, ou seja, o que é preciso, quais são as condições base para que uma pessoa consiga ser avaliada em neuropsicologia? Por exemplo, no caso das pessoas com afasia, não é? A afasia é uma perturbação da comunicação, é uma perturbação da linguagem, que afeta as diferentes modalidades da linguagem de forma diferente. Há pessoas que têm, de facto, diferentes dificuldades na expressão, diferentes graus de dificuldade na capacidade de compreender a informação, quer oral, quer escrita. Mesmo as competências para escrever podem estar comprometidas em diferentes em diferentes graus e áreas, e, portanto, quais são, no caso das pessoas que têm afasia, as condições mínimas que elas têm que ter para poderem ser avaliadas pelo neuropsicólogo e depois poderem ser trabalhadas, por assim dizer. É assim, em primeira análise, a pessoa tem que ter uma compreensão minimamente mantida. Por exemplo, quando falamos de uma afasia de Wernicke, é muito difícil haver aqui uma avaliação consolidada por parte da neuropsicologia. Isto porquê? Primeiro, porque mesmo para afasias com graus mais leves, ainda não existem instrumentos que permitam avaliar efetivamente o déficit da pessoa com afasia, porque todos eles envolvem tarefas verbais. Ok. Ou de escrita. E o que acontece é que, mesmo com pessoas com afasia que tenham uma compreensão mantida e que seja possível ainda avaliar, esta avaliação está sempre condicionada a sobreprovas não verbais, para perceber que áreas do cérebro é que efetivamente se mantêm intactas ou com lesão. Certo, ou seja, o facto da afasia se caracterizar por déficits na capacidade de expressar, na capacidade de também de escrever, expressar oralmente e por escrito, e na capacidade de compreender, isso faz, ou seja, a maior parte dos testes neuropsicológicos que existem implicam tarefas, não é, de leitura, de escrita, de compreensão oral, de expressão oral, o que é difícil de aplicar às pessoas que têm afasia, e por isso, como é que você, ou seja, eu sei que tu e nós temos estado a debruçar-nos muito sobre essas limitações, não é? Mas quais têm sido as tuas soluções, como é que tu tens conseguido, apesar de tudo, ir dando resposta a pessoas com afasias mais graves? Uhum. Portanto, a primeira questão a ter em atenção
é conhecer bem, efetivamente, quais são as áreas que tu queres avaliar, não é? Perceber quais são as áreas do cérebro que são importantes de perceber se estão mantidas. E são as 3 bases, que é a atenção, a memória e as funções executivas. E, portanto, tentar, dentro destas 3 áreas, perceber que instrumentos existem validados para a população portuguesa e que não tenham itens verbais. E escolher apenas aqueles que permitam que a pessoa com a afasia autonomamente consiga responder e consiga sozinha demonstrar o seu desempenho. Bom ou mau, isso aí depois já depende da lesão, mas o que interessa é que eles consigam perceber aquilo que é pedido e consigam efetivamente partir para a ação na tarefa. E, portanto, isso é a primeira coisa. E mesmo às vezes, assim é complicado. Existem afasias que efetivamente são mais graves, muitas das vezes estamos a falar de afasias de Broca, por exemplo, que não conseguem, ou mesmo pessoas que não têm qualquer tipo, exatamente, afasias globais que não têm qualquer tipo de parte verbal e que não conseguem comunicar oralmente. E, portanto, neste tipo de afasias, o que nós tentamos fazer é, para além destes testes, perceber se as pessoas conseguem fazer estes testes que não têm provas verbais, e para além deles, tentar avaliar todas as funções que existem com recurso a materiais mais informais, retirados e provados cientificamente que avaliam aquela área em específico, e tentar perceber a organização mental desta pessoa. Sim, e o apoio também, obviamente, de outras entrevistas e de conversas com a própria família, não é? Portanto, aí o neuropsicólogo terá, ou o psicólogo e mesmo a equipa, terá que aprofundar ainda mais junto da família, retirar informações junto daquilo que são a execução de atividades que demonstram, não é? No dia a dia, que demonstram também essas dificuldades que podem estar a existir noutras áreas que não só a linguagem. Quer dizer, isto só para também, já agora para frisar, não é? Que efetivamente a afasia é uma perturbação da linguagem, mas para várias pessoas que têm afasia, a lesão cerebral, o AVC, traz outras dificuldades associadas à afasia que têm e devem ser alvo de trabalho, devem ser alvo de estimulação, porque se não estiverem a ser também trabalhadas, não é? Podem até estar a condicionar o desenvolvimento e a recuperação da própria linguagem e da própria fala, não é? Já agora, explica só, tu falaste já aqui de algumas coisas, mas que outras áreas podem estar, que outras funções cognitivas podem estar afetadas pelo AVC, que não só a linguagem? Ok. Dependendo do sítio da lesão e de onde fica a lesão e da extensão, ou seja, do tamanho, muitas funções podem estar comprometidas. Como eu disse, pode ser a atenção, a capacidade de nós estarmos atentos e focados numa tarefa, a capacidade de conseguirmos estar tempo suficiente dentro de uma tarefa sem dispersar, isto na atenção. A memória, e muitas das vezes no caso da afasia e nas lesões do hemisfério esquerdo, a memória verbal, ou seja, a memória das palavras, a memória de ir buscar os conceitos, a memória semântica fica muito comprometida. Muitas vezes as funções executivas, o que são isto? São as funções superiores que fazem parte da nosso... É uma grande parte da nossa personalidade, que têm uma grande peso nos nossos comportamentos e nas nossas emoções, e principalmente no nosso cotidiano, porque são elas que nos permitem programar o nosso dia-a-dia, sequenciar a nossa ação e perceber o que vamos fazer a seguir, tomar decisões. E muitas das vezes, quando estas áreas estão comprometidas, é difícil trabalhar com o doente em todas as áreas, não só na neuropsicologia, mas na terapia da fala, na fisioterapia. Deve haver sempre um trabalho de equipa cujos objetivos sejam complementares. Faz todo sentido, é assim, muitas vezes lá está, dificuldades na própria terapia, na execução de tarefas na terapia, na capacidade de manter os conhecimentos, de prestar atenção, isso tudo, não é? São competências que são fundamentais para que as terapias corram bem, não é? Sejam elas quais forem. E daí, eu, por exemplo, quando olho para a nossa base de dados de contactos de imensas pessoas com afasia e percebo que 99% delas nunca foi avaliada, se calhar, uma vez por um psicólogo, mas nunca teve um acompanhamento. Eu questiono-me como é que é possível, não é? Que, por exemplo, os terapeutas ou os profissionais que efetivamente estão a trabalhar com aquela pessoa
consigam fazer bem ou consigam estar a tirar o máximo proveito quando há determinadas áreas que se calhar não estão a ser estimuladas ou nunca foram trabalhadas, não é? Nem é uma pergunta, é mais um comentário meu. O que acontece também, e um bocadinho aqui em defesa dos psicólogos e dos neuropsicólogos, o que acontece também é que estes profissionais não estão treinados para trabalhar com esta população e não têm ferramentas, nem se sentem capazes de trabalhar com eles. Têm sempre questões que se levantam, que é, será que ele está efetivamente a compreender? Como é que eu posso medir se não existem instrumentos que isto está a ser eficaz? Portanto, os profissionais não estão treinados, não se sentem com credibilidade para trabalhar com esta população e se calhar passaria aqui um bocadinho, esta mudança passaria aqui um bocadinho por treinar profissionais para que eles se sintam capazes de lidar com eles e não negligenciar estes doentes logo à partida só porque têm um diagnóstico da afasia. Sim, Verónica, no teu caso, tu também és psicóloga de base, quando chegaste ao IPA também tinhas essa dificuldade de comunicação e de essas dúvidas, como é que contornaste isso na tua atividade profissional? O que é que fizeste para mudar isso? Ora bem, essa pergunta é interessante. Primeiro que tudo, fiz formação no IPA, portanto, a primeira base foi ter aqui competências de comunicação que se alargassem um bocadinho às minhas competências verbais e, portanto, perceber o que é que funciona com estes utentes, o que é que eu posso fazer para ajudar que eles me compreendam e para ajudar que eles me compreendam a mim e, portanto, isso foi logo a base e o principal. E depois foi perceber quais eram efetivamente as dificuldades deles, porque todos eles têm dificuldades diferentes, todos eles têm uma lesão diferente, um tipo de afasia diferente, um grau diferente, que implica que todo o trabalho que é feito com este doente seja individual e seja projetado de uma forma diferente de todos os outros. A maneira como eu exponho um exercício ou um treino para um utente nunca é o mesmo do que para o outro. E, sim, portanto, claro. Sim, e isso também é uma das coisas que está um bocadinho errada no nosso sistema, porque para rentabilizar recursos financeiros, muitas vezes o que acontece é meter as pessoas à frente de um computador, que efetivamente pode ser benéfico, mas complementar a uma terapia presencial de 1 para 1, porque caso contrário, existem provas científicas que um treino computadorizado não tem efeitos significativos na evolução do utente. Sim, até porque quando falamos em determinadas situações mais crónicas, não é? Ainda mais faz sentido que a intervenção seja ajustada àquilo que são as dificuldades do dia a dia, os desafios do dia a dia, aquilo que a pessoa quer fazer e que não está a conseguir fazer, aquilo que a família quer conquistar e não está a conseguir conquistar. Portanto, ainda mais numa fase crónica, e nós sabemos que muitas vezes estas sequelas pós-AVC, apesar de poder haver, e volto a dizer, não há platôs, não há tetos, as pessoas realmente podem evoluir ao longo da vida toda, mas mais lentamente, a partir de um certo ponto, essa evolução é mais lenta, e se calhar a evolução é muitas vezes melhor quando se utilizam as tais estratégias compensatórias que tu estavas a falar e quando as pessoas já deixam de estar à espera que a evolução seja ao nível dos déficits, mas se olharmos para a evolução como um todo, ou seja, a capacidade da pessoa efetivamente fazer aquilo que ela precisa de fazer e quer fazer no dia a dia de forma funcional, ainda que mantenha alguns déficits, portanto, não há platôs. O que eu quero dizer é que, efetivamente, quando as pessoas já estão nessa fase, ainda faz mais sentido que a intervenção seja individualizada, que seja adaptada e que vá ao encontro desses objetivos que a pessoa tem, desses desafios, não é? E eu acredito que um computador, e que haja exercícios, obviamente, num computador que possam trabalhar ou treinar competências inerentes a essas atividades e a essas coisas que a pessoa quer fazer, mas tem que é importante, não é? Estar com ela e falar com ela. E mais do que nestas fases crónicas, desculpa Paula, mas mais importante ainda é envolver aqui os cuidadores e a família, porque numa fase crónica, e aqui entra o grande papel do psicólogo clínico e não tanto focado no déficit do neuropsicólogo, mas é preciso reajustar planos de vida, é preciso perceber qual é o próximo passo, é preciso perceber o que é que este doente quer que não está a conseguir obter, que não está a ser eficaz até então com as terapias que tem, e portanto é preciso mudar algo, é preciso perceber qual é o próximo passo e fazer um luto do que está para trás
e tentar ir para a frente com aquilo que tudo que já aprendemos até este momento, porque numa fase crónica nós já sabemos que, claro que as terapias são boas para fazer uma manutenção das nossas funções executivas e da nossa linguagem, e claro que as terapias são sempre produtivas, mas o importante é que a pessoa se sinta realizada no seu dia-a-dia, e a vida tem que ser mais do que estas terapias, e portanto este plano tem que ser feito não só com o utente, mas com quem está à volta dele, com os amigos, com a família, com os cuidadores, e perceber o que é que pode ser feito num todo. Não te estamos a ouvir, Paula. Agora Desculpa, já estou. Eu tinha posto isto em mute para o pessoal não ouvir o meu filhote que já está a mandar vir ali. Então, o que eu... Aliás, olha, é o que faz. Ele quer participar. O que eu estava a dizer é que, de facto, existem... Voltando àquela questão que tu tinhas referido, que efetivamente... muitos dos teus colegas que acabam por não ter formação de como comunicar ou como suportar ou facilitar a comunicação. E, de facto, nós sabemos que existem uma série de estratégias que são acessíveis da aprendizagem a todos e que fazem parte e que deviam fazer parte da formação de base de todos os profissionais de saúde para facilitar a comunicação com pessoas que não falam ou que têm dificuldades a falar, não só pessoas com afasia, mas outras. Mas especificamente para as pessoas com afasia, existem de facto N estratégias que podem ser praticadas e podem ser postas em prática pelos profissionais, pelos psicólogos, que vão permitir à pessoa com afasia compreender e expressar, ok? E se calhar viabilizar aqui uma avaliação, mesmo que através de recursos, digamos assim, instrumentos mais informais, como tu tinhas dito. Aí já estamos, quando falamos na falta de instrumentos validados para a população com afasia, estamos a falar já num outro nível de problema, não é? Mas fazendo ou utilizando os recursos que nós temos, está ao alcance de todos os psicólogos e todos os profissionais de saúde aprender estratégias que existem, que, por exemplo, o IPA pode fornecer, pode formar, pode ajudar nesse aspecto. Existem para nós, ao comunicarmos com uma pessoa com afasia, podermos dar suporte comunicativo e a pessoa ser capaz de responder mais do que aquilo que fala. A pessoa responde e sabe mais do que aquilo que fala. E, efetivamente, o que acontece depois também é que, e como tu estás a dizer, mesmo saindo da área da neuro, mesmo na parte da psicologia e da parte emocional, muitas das vezes estas pessoas não têm um acompanhamento psicológico e emocional porque não conseguem conversar, não é? Como um psicólogo conversa com outras pessoas, com estes utentes, não têm estratégias, nem têm recursos para conseguir chegar ao utente, para conseguir compreender e conseguir traçar um plano e fazer terapia neste sentido, uma terapia mais emocional. E muitas das vezes aqui entra muito, é muito importante, e respondendo um bocadinho à resposta à pergunta da Joana Prata, de como é que um terapeuta da fala, por exemplo, pode ser incluído nas sessões de psicologia. Por exemplo, aqui, muitas das vezes nós temos utentes no IPA que eu sinalizo como utentes de risco, numa questão emocional, que percebo que existem ali algumas bandeirinhas que têm que ser exploradas, e muitas das vezes sozinha ainda não consigo perceber como fazer, como chegar àquele utente e como fazer que aquele utente consiga perceber que ali pode-se expressar, pode falar da parte emocional, pode falar das suas preocupações, do seu futuro, do seu passado, o que é que o incomoda, quais são os níveis de ansiedade deste doente. E ele pode partilhar isto tudo, e um terapeuta da fala pode ajudar um psicólogo na primeira fase, ou no meio, ou no fim, sempre que for necessário, em recurso, a chegar ao utente desta forma e a tentar, em trabalho em equipa, com as competências de um psicólogo mais emocionais e mais comportamentais e as competências de um terapeuta da fala mais focadas na parte linguística, conseguimos chegar ao utente. Não te estamos a ouvir. É que eu vou pondo aqui mute por causa do Francisco. Não, é na comunicação, não é? Ou seja, a comunicação diz respeito a todos, é um domínio de todas as pessoas e por isso... quando nós estamos sozinhos a trabalhar, devemos e temos a obrigação de procurar aumentar e melhorar as nossas competências de comunicação para podermos servir melhor os nossos clientes.
quando temos o privilégio de ter uma equipa e de termos um terapeuta da fala que é o profissional da comunicação e que pode, no fundo, avaliar quais são as estratégias que funcionam melhor ou que funcionam ou que não funcionam e poder trocar essa informação com o psicólogo na prática e poderem até fazer sessões em conjunto em que o terapeuta vai dando suporte comunicativo e trabalhando algumas questões relacionadas com a sua área, enquanto que o psicólogo também está a fazer o seu trabalho. Eu depois prometo que vos vou mostrar uma fotografia do que está a acontecer aqui, porque o meu filho está a fazer ali uma asneira e eu a ver. Pronto, mas eu acho que não é preciso ser terapeuta da fala para saber comunicar. Eu acho que isso é uma competência e um dever de todos os profissionais. De facto, nós no IPA podemos dar formação e podemos ajudar quem precisa, quem quiser. Mas se tiverem terapeutas da fala nas vossas equipas, ou se forem os terapeutas da fala que me estejam agora a ouvir, de facto, é importante formar ou procurar o apoio do terapeuta ou informar a equipa que temos. Aliás, eu ia até lançar a pergunta a quem está a nos ouvir, que não seja terapeuta da fala, que a pergunta de quem é que já treinou, quem é que já foi avaliado das suas próprias competências de comunicação. Alguém já vos avaliou, já vos treinou e vos disse que vocês, de facto, tinham boas competências para dar suporte à comunicação a uma pessoa que tenha fazia? É? Lança esta pergunta e quem estiver a ouvir vá respondendo. Porque não é comum, eu dou formação a vários profissionais e vejo que não é comum, e sempre que eu dou formação e falo das estratégias, elas são tão simples, mas tão, às vezes, difíceis de tornar conscientes. As pessoas dizem, realmente isto faz todo sentido, mas eu não sabia que tinha estas competências e que as podia utilizar. Às vezes, exatamente, às vezes as pessoas já têm estas competências e só precisam de ser lembradas e aprimoradas. Aqui alguns pormenores. Eu acho que é tornar conscientes, muitas vezes é tornar conscientes e dirigidas àquilo que realmente estão a fazer, ou seja, porque é que eu estou a utilizar esta estratégia? Porque ela está a permitir que a pessoa perceba melhor, percebes? Porque é que eu estou a utilizar outra estratégia? Porque ela está a ajudar a pessoa a expressar-se. São todas estratégias que nós já utilizamos muitas vezes no dia-a-dia, mas sem consciência do que é que elas efetivamente estão a fazer. E do potencial delas quando utilizadas de forma consciente e no caso de uma conversa com a pessoa que eu fazia. Como é que tem sido a tua experiência a trabalhar com os terapeutas da fala no IPA? Tem corrido bem? Tem corrido bem. Responder. Tenho que responder que sim. Não, efetivamente tem sido uma experiência muito enriquecedora e eu percebo cada vez mais que é muito importante trabalharmos em equipa, porque há sempre coisas que estão fora do nosso domínio e não faz mal em dizermos que não sabemos, não é? E às vezes as pessoas têm medo, trabalham tão protegidas nas suas quintinhas, como eu costumo dizer, que têm medo de partilhar as limitações que têm. E todos nós temos limitações em muitas coisas na vida, nós não somos bons em tudo, não dominamos tudo. E mesmo dentro da minha área, muitas das vezes, eu preciso de me reunir em equipa e perceber, olhem, este doente, eu percebo isto, mas já estou tão dentro deste processo na parte da neuro que eu não sei de outras partes o que é que eu posso fazer para ajudar, não é? O que é que vocês acham? Por exemplo, um input de fora, de alguém que também está a ver a situação, mas de uma outra área, às vezes faz toda a diferença. E este complemento é muito importante, não para nós. Claro que nós também saímos a ganhar, mas para o doente. E eu acho que às vezes a nossa dificuldade é pôr o doente em primeiro lugar. E eles são como se costuma dizer, eles são os principais atores disto tudo, não é? E eles têm, eu costumo dizer, a vida é deles, o problema, a afasia, afeta mais do que tudo a vida deles. Eles é que sabem, a vida é deles, eles é que sabem em que é que as coisas não estão a correr bem. Eles é que sentem na pele as dificuldades, os desafios e, portanto, nós temos que ouvir o que eles têm para dizer. Senão não faz sentido, não é? É verdade. Lá está. Obviamente que numa fase inicial, também obviamente que temos que salvaguardar isto. Nas fases agudas é fundamental que o profissional oriente um pouco o processo no sentido de prestar aqui uma estimulação, um serviço em que o déficit, de facto, tem que ser trabalhado, em que a pessoa tem que ser
tem que ser estimulada e, portanto, nessas fases é óbvio que o profissional terá aqui um papel mais dominante, não é? Nos processos de decisão, mas sempre, na minha opinião, sempre desde as fases iniciais, a pessoa deve ser ouvida e a família deve ser ouvida e mesmo que o terapeuta comanda, o terapeuta ou o médico ou quem seja, comanda um pouco o processo no princípio, a família e a pessoa e as necessidades comunicativas devem ser trabalhadas e devem ser ouvidas. Isso é fundamental mesmo numa questão motivacional, não é? Porque se nós não envolvemos a pessoa, não lhe damos um bocadinho de decisão, ela não vai estar incluída no processo terapêutico e depois a adesão será muito pior. Será pior para nós porque vamos ter piores resultados enquanto profissionais e será pior para eles porque não vão conseguir potenciar ao máximo a sua reabilitação. Exato. Olha, está aqui uma senhora, Amélia Afonso, boa tarde, Amélia, que está preocupada e com razão, e nós também estamos com esta situação da pandemia que veio mudar aqui a realidade da reabilitação, não é? Sem no fundo, um prazo para terminar, porque nós não sabemos efetivamente quando é que com esta situação e estes constrangimentos que nos estão a ser impostos vão terminar. E de facto as pessoas continuam a sofrer AVCs, não é? Todos os dias. Aliás, eu deixo aqui um apelo para quem nos estiver a ouvir, por favor, continuem, se detectarem algum sinal de AVC, os sinais têm sido subejamente falados, mas o braço, a face e a perna, e a fala, desculpem, se vocês não se detectarem algum sinal, por favor, contactem o 112. As vias do AVC continuam a funcionar, os profissionais os hospitais continuam preparados para receber estas pessoas, apesar da pandemia, portanto, não deixem de procurar imediatamente ajuda médica, que ela será prestada. Isso é um aspecto. O segundo aspecto é em relação às terapias, de facto, neste momento, as clínicas e os centros estão imagino eu, com bastantes restrições, não é? E estão muitos deles a trabalhar à distância, e o que eu tenho, pelo menos eu, Verónica, já também darás a tua opinião, o que eu tenho a dizer à Dona Amélia, ou à Amélia, é que de facto é possível dar aqui alguma resposta a nível, à distância, a nível da teleterapia ou da telemedicina. Há muitas pessoas, há muitos terapeutas, aliás, neste momento quase toda a gente está a adaptar a sua realidade de intervenção e estão a criar formas de fazê-lo à distância e, portanto, ainda que não seja efetivamente a mesma coisa de estar junto, não é? Não é a mesma coisa, mas é uma forma de dar uma resposta e, portanto, Ana Amélia, aquilo que eu sugiro é que, de facto, procurem essa resposta. A teleterapia é possível, com a ajuda de um computador, é possível fazer algum trabalho de reabilitação. Claro que isso tem que ser avaliado, até que ponto é que isso é possível. Eu não conheço a sua situação, não conheço a pessoa que está a falar, portanto, com quem falar, com o terapeuta que falar, com o médico que falar, tem que sempre perceber que vai ter que haver uma avaliação cuidada da vossa situação e da situação que está a referir para se perceber até onde é que é possível ir nestas circunstâncias, está bem? Dona Amélia, se quiser, podemos falar depois deste chatinho, podemos falar da Record. Verónica, queres acrescentar alguma coisa? Não, penso que é isso. É claro que é focar um bocadinho aquilo que tu disseste, que é verdade, que é sempre preciso primeiro avaliar este utente e perceber como é que ele está, o que é que está a passar, perceber junto da família também quais são as necessidades no momento, mas se calhar não dando para fazer uma intervenção direcionada tanto num foco de avaliação e de mesmo a nível de intervenção tão focada no déficit, dará para fazer outras coisas. Principalmente dará para trabalhar com os cuidadores de forma a que eles tenham alguns recursos e que possam, com estes recursos, ajudar o seu familiar. E, portanto, ajude-se a si também, Amélia, para conseguir ajudar o seu familiar. E, às vezes, esta ajuda, neste momento, é tudo o que é preciso. O importante é não parar e não ficar à espera, porque nós, efetivamente, não sabemos como é que vai ser esta situação, quanto tempo vai demorar a retomar, a abrir as instalações, as clínicas, quanto tempo é que vai ter respostas dos hospitais, não sabemos em que fase é que está, se está à espera de alguma resposta e, portanto, o importante é não parar.
Sim, nesta situação em que o familiar sofreu AVC há um mês, já está no domicílio. Pronto, eu acho que é possível pedirem ajuda através da teleterapia, mas se quiser, Amélia, nós podemos ver a sua situação depois ao pormenor e tentar orientar, está bem? Eu gostava de saber se há mais perguntas por aí. Nós temos o prazer de ter aqui connosco a Denise, que está desde o Brasil, também neuropsicóloga, fonoaudióloga e neuropsicóloga. Também temos aqui algumas pessoas que têm familiares com afasia, muita força para vocês. Também estamos disponíveis para partilhar convosco se quiserem algumas ideias, ou agora também estamos a fazer algum trabalho. Já agora, Verónica, já estás a fazer algumas consultas de neuropsicologia por teleterapia também. Certo. Como é que tem corrido? Tem corrido muito bem, o feedback é muito positivo, é possível efetivamente fazer algum trabalho, claro que diferente daquele que é feito presencial, mas é possível fazer trabalho por teleterapia. Nós estamos no IPA a fazer trabalho por teleterapia em neuropsicologia, em psicologia e até em grupos, em estimulação cognitiva de grupos, e portanto para vocês verem como é possível estarmos todos em sintonia, estarmos todos a fazer aquilo que fazíamos antes, apesar de nos ajustarmos aqui às limitações que a tecnologia nos traz, mas é possível e, portanto, sim, é importante. Com afasias mais graves, sobretudo ao nível da compreensão, que de facto estamos ainda aqui a tentar, aliás, até agradecemos a partilha de outros colegas que estejam na mesma situação. Estamos a tentar perceber de que forma é que vamos conseguir dar suporte, porque há dois aspectos que têm a ver com o acesso às próprias tecnologias e a capacidade de acederem. Apesar das tecnologias não serem muito complicadas, para algumas pessoas são efetivamente algo que elas não estavam habituadas, que não utilizavam, e portanto nesse aspecto não é fácil mudar, obviamente, essa situação ou fazer as pessoas quererem utilizar, isso é normal. E depois também no caso das afasias, nas situações das sequelas mais graves, quer do ponto de vista cognitivo, quer do ponto de vista da comunicação, em que o facto de não podermos dar um suporte comunicativo mais... o que está a acontecer no IPA, mais difícil. Sim, o que está a acontecer no IPA nesses casos, e por exemplo com alguns dos meus utentes que têm afasias mais graves ou até afasias progressivas primárias que são desencadeadas de demências, nós estamos a tentar fazer um trabalho neste momento mais de retaguarda à família, estamos aqui, no caso de ser preciso, mais de ligação semanal, a perceber o percurso da doença, a perceber se é preciso alguma coisa, se existem alterações e, portanto, estamos aqui na retaguarda na tentativa de estar sempre em cima do acontecimento e tentar agir na conformidade. Ok, boa. Mais perguntas aí desse lado? Temos 26 pessoas que estão a ouvir e com certeza muitas outras irão ouvir quando já não estivermos live. Se tiverem perguntas, digam. Se tiverem comentários, digam. Podem na mesma deixar depois que nós vamos respondendo, não há problema. Sim. Eu acho que já foi muito boa esta conversa. Sim. Acho que correu muito bem. Gostava só... Diz. Se calhar de acrescentar aqui um ponto muito importante, que eu falei assim ao de leve, mas que é muito importante reforçar, que é a importância do psicólogo intervir juntamente com as famílias e principalmente com o cuidador principal, está bem? É muito importante incluir aqui o cuidador e estar atento aos sinais de sobrecarga que estas crises provocam na família. É preciso perceber que existem aqui papéis que ficam sobrepostos e que provocam muita ansiedade, que depois provocam conflitos, e ainda por cima agora, em tempos de quarentena, em que estamos mais tensos e mais ansiosos, também explodimos mais facilmente e, portanto, se vocês acharem que estão a ter sintomas que nem é muito normal e não estão a conseguir lidar com isso, procurem ajuda, procurem um psicólogo, falem com um terapeuta, tentem perceber o que é que podem fazer para acalmar, para conseguirem gerir melhor as vossas emoções
e estejam atentos a vocês também, cuidadores, e não só ao vosso familiar, porque se vocês não estiverem bem, também não vão conseguir prestar cuidados de qualidade como eu sei que vocês querem prestar. Nós temos muitas vezes esta preocupação, porque os nossos cuidadores estão sempre a pensar primeiro na pessoa com afasia, e às vezes também têm que pensar neles, porque senão não vão conseguir prestar esse tal trabalho tão afincado que o fazem, e vão abaixo. Portanto, recuperem um bocadinho as vossas pilhas e pensem em vocês, está bem? Muito bem, muito bem. Eu gostei muito desta conversa, espero que vocês também tenham gostado. Está a chegar a hora de terminar, com pena nossa, mas amanhã às 5 cá estamos nós para fazer companhia e para tomar um chazinho com uma boa conversa. Portanto, estamos ao dispor para a nossa equipa está ao dispor para vos responder offline. Continuamos a trabalhar, pode às vezes demorar um bocadinho mais de tempo, porque as circunstâncias são um pouco diferentes do habitual. Parabéns para si, Joaquim, também. O Joaquim foi o pioneiro destas conversas. E, portanto, se precisarem de alguma coisa, falem connosco através do Facebook do IPA ou então através dos nossos contactos que estão no site. E até amanhã. Eu vou ter que ir uma linha de cumprimento. Temos uma linha também de apoio, Paula, é importante lembrar. Algarve, Força Beira. Um beijinho para todos. Tchau, tchau. Beijinhos, tchau. Vamos trabalhar. Beijinhos. Fiquem bem. Até amanhã. Tchau, tchau. Oh,